aí na sua equipe? Ora porque às vezes você não cumpriu um combinado, ou mudou alguma coisa, ou o próprio professor também fez isso? Então, essa é a hora de eu te ensinar como lidar com esses atritos que rolaram com segurança. E esse é mais um Estourando a Bolha, e eu sou a Maria Carolina, e hoje a gente vai falar sobre como lidar com os atritos com os professores com maior segurança. O pessoal tá entrando muito bem. Pessoal, quem já tá entrando, me fala, vocês estão me escutando direitinho? Que hoje eu tô com o fone diferente, então eu fico com medo, né, de rolar alguma coisa. Me falem aí se vocês estão me escutando direitinho, que aí eu vou continuar. E aí, a grande questão é, por mais que seu relacionamento seja bom com a sua equipe, seja um relacionamento saudável, que todo mundo coopere, hora ou outra vai rolar um atrito. E não é porque você é a pior coordenadora do mundo, ou o pior ser humano do mundo. Não, é porque atrito faz parte do relacionamento mesmo e ele acontece. Ai, obrigada, Thali. Então, é importante que a gente entenda que a diferença não tá entre não ter atrito e evitar o atrito, e sim em ter a segurança para lidar com aquele atrito. Essa que é a grande questão do que a gente vai falar hoje. Porque atrito, normalmente, se não bem lidado, né, se a gente não souber lidar com essa segurança, vai te desgastar, vai desgastar a relação com o professor, vai ter conflito mais ainda, eles vão gerando um puxa o outro. Então é muito importante que a gente saiba lidar com segurança. E é isso que eu vou te mostrar hoje, como não ter esse desgaste emocional, como saber se equilibrar, né, como ter essa grande questão. Como eu disse, atritos não são exclusividade sua, tá? Não são, nossa, só eu tenho atrito com a minha equipe. Eu e a Marcele, a gente tem atritos aqui na Midas, claro que tem. Claro que tem, às vezes acontece alguma coisa, né? Não é bem comunicado, às vezes acontece, mas a questão não é o atrito em si, é o que acontece nesse atrito e depois desse atrito. E é isso que eu vou mostrar pra você. Então, se você já sabe que tem alguém que tem atrito na equipe, ou se tem alguma coordenadora que você quer comunicar, que fala assim, nossa, essa live vai fazer sentido, ó, tá aqui, ó, compartilha aqui, tem um aviãozinho, você compartilha e coloca aqui, compartilhei. Porque é isso, atrito não faz parte, não é exclusividade minha e da Marcela, atrito não é exclusividade de vocês. Não existe isso, falar assim, nossa, minha equipe é perfeita, nunca rola uma confusão. Não, gente, claro que não. Isso que é importante entender. Então, como eu disse, o atrito ele vai rolar, certo? Vai rolar. Então tá tudo bem, a gente já entendeu esse ponto. A grande questão é como que eu me mantenho equilibrada para lidar com esse atrito. Porque o atrito ele acontecer, show. Carol falou que é ok, aconteceu o atrito. Mas e eu me manter equilibrada? O tom de voz, a forma que fala, né? Isso é muito importante. E isso nem sempre vai rolar. Até me perguntaram, a gente teve um mão na massa no sábado, né? Do método liderar que se utiliza. E aí uma das alunas me perguntou depois, Carol, você sempre tem essa paz de espírito, né? Pra você conversar com os professores, desafiadores, quando rola alguma coisa? E eu fui muito sincera, eu falei, claro que não. Nem sempre é tão, né, tão pausado, porque tem coisas que também me incomodam. Mesmo sendo psicóloga, tem coisas que me incomodam. Só que a grande questão é o quanto eu aprendo com isso, né? E é isso que eu vou ensinar pra vocês aqui. O grande truque dessa história inteira, se é que a gente pode se chamar de truque, que na verdade não é você entender que assim, eu quero fazer até um exercício aqui, um exercício com vocês. Pensem aí, às vezes, que você teve um atrito com a sua equipe, das últimas 2 semanas. Pensa assim, os atritos que tiveram na sua equipe. Pensou? E aí você pense, por que aquilo te incomodou? Ou se você conseguiu manter o equilíbrio na voz, no jeito de conversar, ou se você só foi sugada pela confusão e brigou no corredor e tentou mostrar mais força que o professor. Às vezes acontece, gente, tá tudo bem. Já aconteceu comigo, não de tentar mostrar força, mas eu me senti muito desrespeitada e perder a posição. Então é importante que vocês tenham essa noção. Eu vou contar uma história que rolou comigo e eu acho que vai fazer sentido pra vocês, pra gente ir encaixando,
Teve um dia que um professor não gostou de uma conduta que eu tive lá na escola, aí ele me esperou, né? Ele me esperou me esperou na minha sala, e ele começou a falar. Ele falou assim, eu não gostei disso que você fez. Eu podia ter falado assim, você não gostou? O problema é seu, se vira, resolve, não tava na minha posição, tá, podia ter falado dessa maneira. Mas o que eu optei por falar? Eu já sabia que aquele professor era um professor que me incomodava, pelo jeito, pela forma, pelas outras coisas que tinham acontecido. Então, o que eu fiz? Eu olhei pra ele, eu falei, ó, se você não gosta de uma posição que eu tomei, uma decisão, uma forma, uma conduta, não é comigo que você tem que vir falar. Ele, não, mas eu prefiro responder, a gente vai falar direto com você. Eu falei, não. Porque se você tem um problema com a minha conduta, eu quero que você fale lá com a direção, que no caso era a Marcele. Eu falei, pode ir lá falar com ela, não tem problema nenhum com isso. Porque eu sei a minha posição aqui e eu sei que eu estava correta. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu sou plena o tempo inteiro? Claro que não, gente. Não sou plena o tempo inteiro. Mas quer dizer que eu já me conhecia. E eu já sabia que se o negócio andasse, ele ia me tirar do eixo. E essa que é a grande sacada. É perceber, que nem eu não falei pra você, de que, eu preciso pensar? Sim. E você precisa pensar como você reagiu. Ó, a Aparecida colocou, eu consegui manter o controle, mas depois fiquei muito mal. Gente, lidar com os conflitos não quer dizer que você não vai ser afetado por eles. Lidar com segurança não quer dizer isso, tá? Só pra deixar claro. Quer dizer que você vai manter o seu equilíbrio emocional diante de quem é seu liderado. Porque imagina assim, se sua diretora, e a gente sabe que às vezes acontece, mas se sua diretora não tem equilíbrio emocional, qual é a sensação que ela te passa? Que ela não se controla, que ela não consegue lidar com a equipe. Então, por mais que você fique mal depois, você precisa se controlar emocionalmente na hora do pega pra capar, na hora do conflito, do atrito mesmo, tá? Então, é importante que você se equilibre, mas, Carol, eu não consegui me equilibrar. Por que não? Ou, Carol, consegui me equilibrar. Por quê? Entender e analisar o que causou esse desequilíbrio ou o que causou o equilíbrio. Então, por exemplo, pode ser que você tenha se sentido desrespeitada com a forma com que a pessoa falou. Pode ser que você ficou incomodada porque a pessoa às vezes mentiu sobre algum assunto, a gente pode falar um pouquinho disso. Ou se sentiu traída porque às vezes você combinou, a pessoa falou uma coisa com você e depois foi lá na direção e jogou bola contra. Às vezes acontece também, né? A gente sabe que acontece. E isso muitas vezes pode se gerando essa angústia. E muitas das vezes isso é gatilho. Gatilho é tudo que desencadeia alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho um gatilho da ansiedade. Então, se eu tenho muita coisa para fazer, eu fico pensando em muita coisa, isso é um gatilho para que eu vá lá comer um salgadinho. Muitas das vezes, esse desequilíbrio que a gente fala, de não conseguir manter, tem a ver com o gatilho que a pessoa desencadeou em você. Então, esse professor, por eu já ter diversas conversas com ele, por eu já ter tido um contato com ele, eu já sabia que se ele pegasse o gatilho errado, o negócio ia desandar. Então, eu já me mantive. Sabe um gatilho? Até ver se eu tô fazendo sentido ou se eu tô falando muito tecnicamente. Eu não gosto de falar muito tecnicamente com vocês. Então, me fala se tá fazendo sentido o que eu tô falando ou se eu preciso simplificar. Gente, enquanto isso eu vou contando pra vocês. Sabe uma coisa que é muito gatilho pra mim, pra eu perder a minha linha? Mexer com o aluno. Nossa, quando mexe com o aluno... Eu tive ano passado eu tive um desequilíbrio bem grande e foi consciente o desequilíbrio. O desequilíbrio foi consciente. E eu conversei com o diretor, eu falei, eu vou perder a linha. Falei pra ele, avisei pra ele, eu falei, eu vou perder. E eu tô te avisando, tá? Porque eu já eu não gosto que desfaçam dos alunos, que diminuam o aluno, mesmo sendo uma coisa simples, tipo uma fala, uma coisinha, não de brigar, bater com o aluno, não. Mas uma forma de tratar, desfazer de aluno, eu não gosto, não suporto. E isso é um gatilho muito, muito forte. E é nessa hora que eu sei que eu preciso me afastar, que senão eu vou perder as estribeiras. Porque é na hora que o professor fala assim, mas ele que fez... Quase eu olho pra ele e falo assim, mas ele é uma criança, sabe? Chega a ficar vermelha, da cor do meu batom. Então, eu sei, eu me conheço. Essa
que é a grande questão de lidar com segurança em atritos com os professores. É você se conhecer. Quer dizer, como eu disse, que é perfeito? Não, nem eu que sou psicóloga, treino, ai, linda, né? Que vocês acham que eu sou plena, né? Plena, Carol é plena. Não, não sou plena assim, gente. Trabalho muito bem, tenho uma noção muito boa do que me irrita, o que não me irrita e como manter meu equilíbrio. Entretanto, eu também sou ser humano. Então, às vezes eu também erro, né? Não exima, não me coloque eu e a Marcela não pedestal, porque não existe. Mas a gente tem maior controle, a gente se conhece. Então, para lidar com segurança, primeiro precisa entender sobre a inteligência emocional. Lá no método Liderar com Sutileza, a gente tem, né, um módulo inteiro só de inteligência emocional, de tudo que eu aplico, que eu ensino para os meus professores para fazer. E uma das coisas também lá no módulo, tem um módulo de inteligência emocional e tem um módulo de se conhecer mesmo. Então é entender os seus sabotadores, o que te incomoda, como isso te incomoda. Isso tudo faz uma diferença gigantesca para ter segurança e lidar com esses conflitos, tá? Gigantesca. Mas o segundo ponto, tá, Carol, me conheço, eu me entendi, eu percebi, olhei e pensei o que realmente causou esse, né? O que me causou, que fez eu desequilibrar emocionalmente, isso me desgastar. Show. Aí, o que você vai fazer? Vai pensar o que causou este atrito, tá? Depois que eu pensei, por que isso me incomoda tanto? Às vezes não foi nem que me desequilibrou, mas por que me incomoda? Que nem a Aparecida falou, por que me deixou tão mal assim? Por que me incomodou tanto? Né? Eu preciso entender. Então, pode ser, você vai ter que analisar se foi um erro do professor? Foi um erro meu e por isso eu me incomodei? Foi uma falta de comunicação? Foi falta de pontualidade? Foi porque passaram por cima da minha autoridade? Foi porque eu me senti desrespeitada? O que causou? Ah, foi que alguém gritou comigo? Foi que ele aumentou a voz? Foi porque, né, que nem eu, ele desfez do meu aluno, eu não gosto que façam isso? O que causou esse desequilíbrio, esse mal-estar? E aí, depois que você vai analisar, e a gente precisa pensar assim, porque olha a grande questão aqui, gente. Eu me desequilibrei, eu tive um atrito, mas existe uma grande problemática que a gente esquece nessa questão de lidar com os atritos. Você pode até estar certa, mas se você não tiver como provar isso, não adianta nada. E é isso que incomoda. É aí que vai te consumindo. Porque às vezes a pessoa tá mentindo, a pessoa tá usando de má fé. Acontece, a gente sabe. Quem já passou por isso aqui pode colocar. Usa de má fé, fala que você falou uma coisa. Mas a pior coisa que tem é você saber que você pediu, que você solicitou, que você cooperou, que você ajudou e a pessoa não fez a parte dela. E simplesmente não fez a parte dela e tá falando que você não fez a sua. E você sabe que você fez a sua parte. E aí vai gerando aquele conflito, porque você sabe que você fez, você sabe que a pessoa está usando de má fé, ou sabe que a pessoa está mentindo, ou que a pessoa, né, não fez porque não quis, e falou que não deu tempo. Então, você vai se incomodando com aquilo. Só que se você não tem prova, não adianta, tá? E aí, eu sempre falo isso com vocês e volto a repetir sempre, sempre, sempre. Solicitação, pedido, orientação, projeto, ação, tudo que envolva outra pessoa deve ter uma escrita, né? Então deve ter uma pauta, um manuscrito do que você está solicitando e a assinatura da pessoa, com data. Assina aqui pra mim, gente, não custa 10 segundos da sua vida. 10 segundos da sua vida para fazer isso. E essa aqui é a grande questão. E aí, se você, né? Carol, ele falou que não fez. Falou que não fez, que você não solicitou, e piriri pororó, isso vai dizer, falando assim, eu pedi pra essa criatura, já é a terceira vez que ele faz isso comigo. Isso vai gerando atrito. Aí você vai lá, professor, por que você não entregou? Mas eu entreguei. Claro que eu entreguei. Ou, eu não sabia. E aí você vai, isso vai, claro, eu te falei. Não, não falou não. E aí começa, né, aquela confusão, aquele tererê. Mas ninguém me falou nada. Às vezes assim, todo mundo tem que vir de preto na festa junina. Aí chega a pessoa toda colorida. Aí você fala assim, fulano, não falei que tinha que vir de preto? Não, ninguém me falou nada da festa junina. Aí você fica assim, você colocou pra assinar? E aí, se você colocou, né? Aí você vai alinhar com calma. Fulano, ó, tá aqui a sua assinatura. Lembra que eu orientei? O que aconteceu?
Nossa, é verdade, esqueci. É verdade, agora que você mostrou, eu lembro que você tinha orientado mesmo, desculpa, tá? Pode ser, né? Contra fatos não há argumento, tá? Aí a pessoa tem que engolir toda a lábia dela e você vai ter segurança pra falar assim, eu te avisei sim. Quantas vezes eu e a Marcela já não passamos por isso? De gestora virar e falar assim, mas o que vocês fizeram pra ajudar? A gente pega toda a papelada de reunião, orientação, projeto, pipopó, passado para professor, papai. Aqui, olha o que nós fizemos. Ah, então tá bom. Então vocês fizeram. Ah, então tá bom. Então isso te dá uma segurança para que você não fique em maus lençóis, você não se desequilibre. Quando você tem essa questão da assinatura, você nem se abala. Nem se abala. Fala assim, não orientei? Não, tudo bem. Mas, Carol, eu não tenho esse costume ainda. Carol, pelo amor de Deus, o que eu faço se eu esqueci? Porque às vezes a gente esquece mesmo, né? Tá na correria. Você, tá bom, tá. Não, é pra fazer isso, isso e isso. Ah, tá bom. Não fiz. Aí você vai ter que engolir todo o seu, né? A sua raivinha, que a gente fica, tá tudo bem. Todo mundo é ser humano, todo mundo sente raiva, tá? De si, do outro, das coisas, né? Mas a gente fica com raiva. Engole, olha pra pessoa. Professor, eu lembro de ter te orientado, mas posso estar enganada. Vamos fazer o seguinte? Da próxima vez que a gente for ter uma orientação assim, eu vou deixar uma ata e a gente, né, se organiza melhor. Pode ser? Por quê? Porque, gente, se você não tem como provar, mesmo que aquilo te incomode, pra que você vai ficar se desgastando? Eu lembro. É o dito pelo não dito, sabe? É você contra a pessoa. Não tem por que ficar se desgastando. Isso é uma coisa importante. Escolha as suas batalhas. Escolha suas batalhas. Ter equilíbrio emocional é saber quais batalhas você vai batalhar. Às vezes, quando eu tô nas escolas, hoje eu só atuo em uma, mas eu já atuei em várias escolas. Tem coisas, gente, que eu vejo e eu sei que não é hora de intervir ainda. E tá tudo bem. Então, escolha as suas batalhas. Vale ficar batendo boca com aquele professor? Vai resolver naquele momento? Não. Às vezes não vai. O professor não vai assumir o erro. Você não vai, você só vai se desgastar, vai acabar com o seu dia. Porque se você tem certeza que você orientou, show. Show, você tem certeza, sua consciência tá limpa. Ele não fez a parte dele? Tudo bem. Errei, agora eu vou aprender. Na próxima eu boto ele pra assinar. Só que aí entra uma grande questão, essa questão de equilíbrio, tá? Uma grande questão. Ter equilíbrio e ter uma postura segura para lidar com isso não quer dizer de nenhuma forma, nenhuma, tá? Deixa bem claro, nunca, nunca nenhuma forma que você seja maltratada e desrespeitada. Isso é muito importante. Gritou, falou mais alto, xingou, falou palavrão, te ofendeu, te desrespeitou, abaixou o nível, encerre a conversa na hora. Independente se o conflito é grande ou pequeno. Independente se o erro é grande ou pequeno. É simplesmente virar e falar assim, não gosto do seu tom de voz, não gosto da forma com que você está se portando e se referindo a mim. Vamos encerrar a reunião. Quando você se acalmar e quiser conversar, ao invés de gritar e fazer de tal maneira, a gente volta a conversar. Isso é muito, muito importante. Nunca, 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 vou repetir, nunca deixe que ninguém desrespeite vocês. Aumentou o tom de voz para conversar na hora. Na hora. A gente teve até a Isabela Artilheiro, que é uma aluna do método, uma líder ouro. Ela já tem lives aqui no Instagram também. E uma vez ela tava comentando com a gente lá no plantão, na mentoria diamante, né, que ela tem. Ela falou, teve uma vez que um pai começou a gritar comigo no telefone. Eu olhei pra ele e falei, pai, eu não sou obrigada a escutar gritos no telefone. Quando você se acalmar e quiser conversar, eu te atendo. Desligou o telefone. Aí o pai se acalmou, depois de um tempo, aí a esposa ligou, pediu desculpa, falou que ele foi mal educado mesmo e que ele ia retornar no outro dia pra resolver com ela. No outro dia ele resolveu mansinho, pediu desculpa. Não aceitem, nem pai, nem professor, nem aluno, ninguém desrespeite vocês, tá? Ninguém, gente. Ninguém. Gritou, falou palavrão, xingou, desrespeitou, abaixou o nível, falou que você não é boa, não sei o quê. Acaba. Ninguém tem o direito de fazer isso. Ninguém, tá? Então é muito importante, tá? E aí, depois que você
tá? Fez, volta a conversa. Pode ser no mesmo dia, se a pessoa conseguir se acalmar, ou não, ou pode ser no outro dia, tá? Só não deixe pontas soltas. E um ponto extremamente importante é o seguinte. Eu sei que é chato, eu sei que a gente não é obrigada a gostar de todo mundo, mas como coordenadora, nós temos a obrigação de tratar todo mundo com respeito, independente da situação. Então, é muito importante que você tenha esse cuidado. Mesmo que a pessoa brigou com você, teve conflito, mesmo que não resolveu, tá, gente? Mesmo que não resolveu, trate a pessoa com toda a educação do mundo. Por quê? Porque o seu papel não é ficar de cara amarrada pra ninguém. Não é esse o seu papel. O seu papel é ser elo. Independente se a pessoa desrespeitou ou não, independe. Aí tem uma pergunta que eu lembro que perguntaram assim nos stories. A professora não conversa comigo. O que eu faço? Né? Porque às vezes tem professor, gente. A gente sabe. Quem aqui já passou por um professor que não conversa com você? Eu já tive uns que não gostavam muito da minha presença e ficavam me ignorando. Mas é passar. Bom dia, professor, tudo bem? Olha, professor, vou passar a orientação pra você. Trate normalmente. Não importa, se ela não conversa com você, ela tem o direito dela. Agora, você como coordenadora não conversar com ela é impensável como seu papel. Impensável. Como eu disse, não quer dizer que você vai ter que abaixar a cabeça se ela gritar, falar com você, não. Mas orientação, tudo que for passar, passa. Ela falou assim, brigou, xingou. Não vou aceitar esse tipo de coisa. Não gosto desse tom, não gosto da forma com que você está falando. Ponto. Mas não é pra simplesmente ficar um mês sem conversar. Sabe? Assim, birra, de simplesmente ficar, não vou conversar porque ela brigou comigo. Não existe isso, gente. A questão de ter a segurança é ter essa postura segura. Eu sei o meu papel. Eu sei o que me cabe. O que me cabe é orientar, zelar. Brigou, tem reunião no outro dia, alinha a reunião, resolva a situação, tenha reunião normalmente. Professor, eu sei que a gente teve aquele atrito, tudo, tá? Mas acho que a gente já alinhou tudo. Podemos retomar a nossa reunião? Vamos retomar, que a gente precisa para te ajudar com aquele X aluno, com aquele X problema? Não fiquem nessa coisa de não vou ter reunião, vou desmarcar. Não façam isso, gente. Isso é muito feio, tá? Então vamos lá, retomar um pouco quais são, né, os segredos para a gente lidar com segurança em relação aos atritos dos professores. Sempre tenha tudo assinado, as orientações, para que você tenha segurança quando a pessoa não fizer, né, vier questionar, falar que não quer, que não fez, que isso aqui, né? Se conheça para ver como que você vai reagir e quais são os gatilhos que te fazem se desequilibrar e te desgastam. Saiba se portar diante dessas situações que te desequilibram, né? Como eu disse, eu tenho algumas noções, então eu já sei como manejar. É hora de vocês descobrirem com de vocês. Não aceite que ninguém te maltrate. E trate todos com respeito. E mais um ponto aqui que eu não coloquei, mas é importante a gente salientar, que é o seguinte. Quando alguém, você perceber que é uma pessoa que é um gatilho, é uma irritabilidade, não fuja do problema só porque isso te incomoda, tá? Não fuja. Irrita, por quê? Aí é hora de refletir, por que ela me incomoda? Por que será que ela me incomoda? Tem professor que irrita a gente, que incomoda, tá tudo bem, né? Mas vai, por quê? Trate normalmente, tá? Isso é muito importante. Eu acho que uma coisa que a gente colocar aqui nos comentários, lembrar muito, e é muito importante vocês lembrem disso. Ter o equilíbrio não quer dizer que você, mesmo tendo equilíbrio, isso não vai te afetar. Todos somos afetados por todas as situações da nossa vida, gente. Não existe ninguém que passe ileso a nada, tá? Se a pessoa te incomoda, te desgasta, é óbvio que você vai se sentir mal, ou será que podia ter feito melhor? Será que não? Tá tudo bem, tá? Não quer dizer que é perfeito, não quer dizer que isso não vai te afetar. Claro, mesmo situações que eu me equilibro muito bem, também às vezes me causam desconforto. Porque eu fico pensando assim,
talvez a pessoa precise mexer nela, né, tal coisa. Porque eu fico com caraminhola, sabe, coisas na cabeça, e tá tudo certo, nós somos seres humanos. A grande questão aqui é equilíbrio pra falar, pra agir. Carol, você consegue sempre? Não, não é sempre, mas é a maioria do tempo. E se for a maioria do tempo, já tá muito bom, né? Um ponto importante que eu acabei passando, mas é válido colocar. Normalmente, situações que a gente tem conflito, a gente tá vendo lá nosso lado, tá? Então, tente olhar a situação do modo da pessoa, tá? É uma dica válida para que você consiga ter, né? No método a gente tem chama mapa da empatia. Se eu não me engano, a gente também tem lá no Telegram, já deve ter nosso Telegram, que é www.telegram.me/Marcele Carol, tá? Então, o Telegram a gente dá materiais gratuitos, muitas coisas, e vai vir muitas outras coisas agora nesse segundo trimestre. E aí é muito legal vocês pensarem em formas de olhar para aquela pessoa. Por que aquilo tá gerando um atrito? Como tá gerando um atrito? Deu para entender, galera? Eu acho que fiz um compilado de como a gente pode lidar com segurança com os atritos com os professores, que a questão realmente, a base é ter inteligência emocional, é se equilibrar, é saber o que te desnorteia, o que te desequilibra. Eu acho que deu para pegar, certo? Coloquem aí para mim. Lembrando, as alunas, né, do método que estão por aqui, que eu já vi algumas por aqui, daqui a pouquinho tem plantão de dúvidas com vocês, tá? Então, 19h30 a gente tem plantão. Gente, é isso. A gente tem lives aqui toda segunda-feira no Estourando a Bolha para falar sobre temas relacionados à psicologia, psicopedagogia, desenvolvimento dos alunos, desenvolvimento e equilíbrio emocional. E amanhã teremos uma live com a nossa líder ouro, a Renata, que ela vai falar como enfrentar os desafios com segurança, né? Os desafios cotidianos. Sueli, deixa eu só... Me procura no... Quem quiser o Telegram, me manda mensagem no direct, que aí eu mando o link pra vocês, tá? Porque aqui eu acho que eu não consigo colocar certinho e daqui a pouco eu vou encerrar, então vocês não vão conseguir ver o link. Então, vão lá, me chama no direct que a gente conversa, tá bom? Um beijo, galera. Eu adorei esse Estourando a Bolha. Eu acho que foi, né, pra voltar o Estourando a Bolha com mais afinco. A gente volta toda segunda-feira, tá? Nós temos live na terça e essa semana também temos live na quarta-feira, tá? Mas depois na quarta eu conto qual o tema direitinho pra vocês. Mas fiquem ligados que a gente tem muito conteúdo aqui essa semana. Um beijo, boa noite e até o plantão, Liderança Hoje.